Olá pessoal, eu estou repassando esse vídeo agora, então para, vamos dizer assim, encerrar o assunto do sistema autopropelido, tá? Que já tem um vídeo lá no canal, então especificando os maiores dados, as maiores informações que vocês têm que saber sobre o equipamento e a utilização dele, né? Como é que ele vai ser utilizado na área, então qual que é a característica da distribuição de água dele. E esse vídeo aqui é para complementar então uma ajuda aí para vocês para resolverem então o exercício que eu dispus lá no e-mail. Então aonde tem o que? Tem um cenário lá com cultivo de milho, no estágio vegetativo lá pré-definido, que está escrito lá, a velocidade do vento, que a gente falou que é um fator que vai ter muita influência na uniformidade de aplicação de água com o sistema autopropelido. Então sempre que eu tiver uma forma de distribuição de água, né, que eu tenha ela elevada, então eu vou impulsionar ela para cima para depois ela precipitar na superfície. Então no momento que eu faço essa condução da água, ela está sob influência do vento que tem naquele local. E sempre que eu tiver uma maior velocidade desse vento, eu tenho uma baixa uniformidade, né? Que esse detalhe aí da velocidade do vento, vocês vão ver que tem uma tabela lá, então pré-definida com as porcentagens de desconto, vamos dizer assim. Por quê? Porque o aspersor, ele, pelo fabricante, ele fica definido uma faixa onde ele vai atuar. Então qualquer vento excessivo vai fazer o que com essa faixa? Vai ocorrer uma desuniformidade, né? E aí vai alterar o distanciamento, então a capacidade desse aspersor direcionar a água. Então o cálculo que vocês vão fazer lá basicamente é da largura da faixa que vai ser irrigado, então o equipamento com o vento lá no milho, com o estágio vegetativo pré-definido lá no cenário que eu montei, e a velocidade de deslocamento do carrinho. Por quê? Porque eu falei para vocês no outro vídeo que a distribuição de água, ou seja, a lâmina precipitada no sistema autopropelido, ela está diretamente ligada ao recolhimento desse carrinho. Então vocês vão calcular o que? Vocês têm lá a ETO, tem o KC do milho, então vocês vão calcular a lâmina líquida, depois a lâmina bruta. Por quê? Porque tem eficiência do sistema lá, eu também estou dispondo para vocês a eficiência. Então lâmina líquida eu acho a lâmina bruta, e aí eu vou ter o que? Eu tenho a vazão do equipamento lá pré-definida pelo fabricante lá específico. E aí vocês vão calcular o que? A velocidade de deslocamento desse carrinho para aplicar a lâmina que vocês calcularam lá. Então o exercício é bem simples, tá? É só interpretar o que está sendo pedido ali. Todos os dados estão inseridos lá, tá? E eu fico à disposição para mais dúvidas. Só um detalhe que eu queria reforçar. Então a gente falou basicamente que o sistema autopropelido ele é composto por um aspersor tipo canhão. Só que se vocês, quem visualizou o vídeo, né, o vídeo 1 do sistema autopropelido, eu falei para vocês de algumas desvantagens, principalmente relacionado ao tamanho de gota, a taxa de aplicação. Então é um sistema que tem uma taxa de aplicação elevada, então eu vou ter que ter um solo com alta capacidade de infiltração, senão tem problema de escorrimento. E aí a gente sempre fala que as tecnologias estão aí para melhorar, para aperfeiçoar, né? Então a utilização principalmente de equipamentos agrícolas, seja ele num todo, não só equipamentos de irrigação, tratores, implementos. Então essa eletrônica embarcada, essas novas tecnologias vêm para agregar, para melhorar a qualidade e com certeza lá no final reduzir custo e aumentar o potencial produtivo lá para o produtor. Então relacionado a essas desvantagens que eu citei, o sistema autopropelido hoje, alguns fabricantes estão dispondo que ao invés de um canhão lá setorial, eu, produtor, posso adquirir uma barra irrigador. Então, ao invés de um canhão setorial, tenho sistemas também com barra irrigador, que lá no material tem algumas imagens lá que vocês vão conseguir visualizar, tá? O sistema vai operar da mesma forma, porém, ao invés de um bocal só, então lá só o canhão, eu vou ter uma barra aonde, disposta ali em intervalos específicos pelo fabricante, eu vou ter aspersores. E aí eu vou direcionar diferentemente do canhão, onde eu jogo a água, então eu impulsiono ela para cima, na barra irrigadora eu direciono ela já para baixo.
então eu já tenho menos influência do vento. Se eu estou falando de um aspersor em bocais de menor diâmetro, então eu tenho a possibilidade de quê? De gotas menores. Então, de repente, eu estou minimizando esse dano na minha cultura que eu poderia ocasionar se eu estivesse usando um canhão. Então, tem essas melhorias no sistema, tá? Então, a barra irrigadora também é utilizar o sistema autopropelido. Então, tem vantagens, obviamente o custo é mais elevado, óbvio, tá? Mas tem diversas vantagens. Então, a principal delas seria isso, né? Eu vou conseguir manejar a minha cultura desde já do início, então da fase inicial de plântula ali. Por quê? Por que eu falo na fase inicial? Tem algumas imagens lá no material, vocês vão conseguir analisar isso, ou pegar o material para ler lá e visualizar. Vocês vão ver que a quantidade de água que sai no bocal, dependendo obviamente do diâmetro, ela é bastante elevada. Então vocês imaginem uma plântula em estágio inicial, imaginem aí soja, milho, trigo, que vocês queiram atribuir para vocês interpretar isso. Vocês imaginem uma gota de um tamanho grande, né, que a gente falou, sendo arremessada a 60 metros de distância, por exemplo, que alguns sistemas vai ser possível essa distribuição, essa largura de faixa aí. Vocês imaginem o choque dessa gota em contato com essa plântula em estágio inicial. Então eu tenho problema até de dano em plântulas em estágio inicial. Com a barra irrigadora eu já tenho o quê? Uma maior fragmentação das gotas. Então eu tenho gotas menores. Se eu tenho gotas menores, eu tenho menor dano em plântula, menor problema de compactação do solo por gotas maiores. De repente, menor influência do vento, porque eu estou direcionando de cima para baixo. Então a gravidade por si só já me auxilia a essa água entrar em contato com o solo mais rápido. Então muitas vezes eu vou ter menos influência do vento, tá? Então fica esse complemento aí desse assunto sobre autopropelido, tá bom? Eu fico à disposição para dúvidas lá relacionadas ao exercício e posteriormente então a gente vai falar da irrigação convencional, tá? Uma boa noite para vocês.